Desde o princípio da história, a raça humana está em guerra. Primeiramente com membros da sua própria família, depois com seus conterrâneos e, finalmente, entre as nações. Provavelmente os conflitos humanos provêm do caráter natural da natureza humana e dos lugares desconhecidos e intocáveis do sentimento humano. Costuma-se dizer que nossos conflitos começam, na verdade, quando ainda somos embriões, precedendo até mesmo a criação do planeta Terra. Nos terrenos celestiais, entre os espíritos, costuma-se dizer que o princípio da guerra foi criado por um anjo caído, cujo sentimento contra Deus foi o orgulho. Na antiga Babilônia, em uma idade tão distante quanto ao tempo, cujo milênio permanece desconhecido, a Torre de Babel começou a ser construída. Seria o maior feito da raça humana. Uma torre tão alta que o seu topo alcançaria os céus. E com ela se provaria ao mundo que havia uma raça superior. Seria uma ironia de Deus que nunca terminaria. O tempo passou, as nações caíram, emergiu uma era de máquinas. Uma vez mais, a ingenuidade da espécie que dominava as demais descobriu que a seu tempo foi o maior feito monumental jamais imaginado. A maior máquina já construída pelo homem. Uma automatização gigantesca, tão reveladora, que mesmo antes de ser concebida, só poderia ter um nome: Titanic. Em 10 de abril de 1912, ele partiu ao mar. Diziam-se que era esse o barco que nem Deus poderia afundar. Mas acabou resultando em uma ironia, porque o elemento que se supunha que o manteria a flutuar foi justamente o que o fez afundar. A água congelada, em forma de iceberg. Nem sequer terminou a sua primeira viagem. Mas surgiria uma nova era de grandezas. E provavelmente a última, a era espacial. A competição pela vitória não era paralela. As nações gastavam bilhões de dólares em pesquisas para ganhar uma da outra. A União Soviética lançou o primeiro satélite artificial, o primeiro animal e o primeiro homem. Tinham 500% mais horas em espaço do que os Estados Unidos. E finalmente, em junho de 1969, lançaram uma nave sem tripulante à Lua. Obtiveram as primeiras mostras do solo de outro mundo, exatamente um mês antes que Apollo 11. E assim se acirrou a corrida. Sua nave chegou sem contratempos à superfície lunar. E a primeira pedra lunar que chegou à Terra seria trazida pela União Soviética. O presidente americano nessa época, Richard Nixon, ele disse: é a maior semana depois da criação, o maior evento depois da fundação dos mares, desde a origem do universo. Desde o desenho e formação do delicado olho humano, por onde todas essas coisas se percebem. Foi uma máquina voadora com 2 passageiros aterrissando em seu vizinho celestial mais próximo e regressando a seu lugar de origem. Provavelmente, mais uma ironia de Deus se esconde atrás dessa ousadia humana. A construção da mais alta torre com o único propósito de sobressair entre as demais raças nunca foi concretizada. A máquina que foi tão grandiosa e que disseram que seria intocável, inclusive por Deus, nunca terminou sua primeira viagem. E finalmente, a coroação da raça humana, o maior êxito de toda a espécie humana, o maior evento da história, aterrissar na Lua. 20 anos depois, o mesmo programa espacial não pôde colocar em órbita um telescópio com a lente desenfocada. E como pôde então 2 décadas antes, e uma missão 100 vezes mais complicada, ter sido um êxito na primeira tentativa. Isso traz um minucioso estudo dos motivos da administração Nixon, um exame crítico do controle total do governo sobre a imprensa. Mas chegamos a novas descobertas da tripulação da Apollo 11 fingindo parte da missão. Mostraremos detalhes do que pode ter sido a maior conspiração governamental de todos os tempos. Algo estranho se passou a caminho da Lua. Take a trip in my rocket ship. We'll have a lovely afternoon. Kiss the world goodbye, and away we'll fly.